Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos mais uma vez na Escola André Leão Poente para gravar o 4º episódio, que eu acabo de datar um episódio aqui, né? Reunidos dessa vez entre 4 professores da escola. Ouso dizer que os 4 mais nerds dessa escola aqui, né? Para ficar essa hora da noite gravando podcast. Para falarmos sobre a pauta Vida de Professor, da escola à escola. Meu nome é Felipe Fraga. E o ensino noturno é para os fortes. Eu sou o professor Nicásio e meu Tamagotchi era macho. Eu sou o professor Hidalgo e o futuro da humanidade depende das exatas. Eu sou o professor Rodrigo, mas também sou agente do caos e da destruição. Profundo, hein? Continuando então aqui, hoje nós montamos uma pauta onde nós vamos passar do ensino fundamental para o ensino médio, passando pela vida na universidade e por fim a nossa vida como professores de escola. Eu acho que o mais justo aqui é a gente começar pelo integrante mais velho na mesa, né? Que provavelmente não pegou nem ensino médio, ele deve ter pego o primeiro e segundo graus, né? Grau, sim. Mas não chegou a pegar ginásio, né? Não. Então, começando aí, Rodrigo, qual é a cidade que tu morava na infância? Bom, eu na infância morava em Porto Alegre, né? E na época realmente, como o Felipe falou, era o famoso primeiro grau. A gente morava no bairro de classe média, até na época era média alta, né? Próximo ao Parcão, Parque Moinhos de Vento, lá em Porto Alegre. Morávamos na rua Castro Alves. E naquela época eu fiz a minha primeira até a 4ª série numa escola que na época era conhecida como Instituto Nossa Senhora dos Anjos e que atualmente é o Colégio Leonardo da Vinci, em Porto Alegre, ali próximo ao IPA, onde eu também estudei, né? Depois, o 5º e 6º ano eu cursei em Blumenau, porque nós moramos lá há 2 anos, em função do meu pai ter sido transferido através do trabalho dele, né? Ele foi transferido para lá. Isso aqui era por causa da Oktober. Pois é, também. Então é um Porto Alegrense que foi Catarina e depois voltou. Exatamente. Depois de 87 voltamos para o Rio Grande do Sul e aí eu cursei a partir do 7º ano do ensino fundamental até todo o ensino médio, eu cursei no Instituto Porto Alegre, o IPA, né? Que hoje é só universitária, que infelizmente voltou agora aos jornais por um motivo não muito agradável. Os professores paralisaram as atividades, parece que a situação da entidade não é das melhores, né? Tá inclusive um boato assim de talvez até um possível fechamento. Não se sabe bem ao certo, né? O universitário que se fala é o cursinho. Não é o cursinho. Ele hoje, na época era escola e faculdade, e agora é só faculdade. O IPA é só faculdade. O IPA agora é só faculdade. O IPA foi vendido para Unicinos, não, para Uniriter, né? Não tô sabendo. Acho que sim. É mesmo? É recente isso? Faz uns anos já. Acho que foi para Ritter, sim. Tem até que pesquisar isso. Rodrigo, puxa de memória um caso do ensino fundamental que te marcou. Cara, no ensino fundamental, eu lembro que quando a gente se mudou para Blumenau foi muito estranho, porque a gente não tinha... a gente não sabia o quanto seria diferente, até a forma que as pessoas falavam lá. Para nós era muito diferente, a gente estranhou muito. Como é que um estado aqui ao lado do Rio Grande do Sul, as pessoas teriam um jeito de falar tão diferente e falassem tantos termos assim que a gente estranhou completamente lá, né? Depois a gente meio que se acostumou. Eu lembro que até os meus irmãos pegaram um pouco o jeito dos catarinenses falarem, né? Mas era curioso, assim, uma vez a minha mãe ela foi num salão de beleza e foi fazer o cabelo dela, enfim. E ela pediu... na realidade, foi a moça que atendeu perguntou se ela queria utilizar a escova maior para fazer o cabelo dela. Só que ela perguntou do jeito assim, ó... Tu queres que a escova grada? E minha mãe... Hã? Traduz, sabe? Ela não entendeu na hora. Ele perguntou, tu queres com a escova maior? Porque se tu queres, eu posso fazer. Porque eles falam assim, desse jeito, né?
Meio cantado. Exato. Nós também gaúcho falamos muito cantado também, né? Que lembra assim... Os Catarina falam outro Fala idioma, mais, né? hein? Sim, total. É outro idioma, Ah, né? o problema é que lá esquerda é tudo plural, né? As esquerdas. As esquerdas. Já sendo xenofóbico. E não é as esquerdas, é as direitas. E a BR-101 é Brioi, né? Se tu vai, vai. Se não vai, fica aí mesmo. Eu nunca entendi quando eu vou veranear em Santa Catarina porque que todo motoqueiro anda de chinelo quando tá no centro. Tá, mas os teus irmãos já estavam falando catarinês, assim, tipo, era só do Grêmio quando eu fui pra Portugal em 2000, Quase. já tava falando com o português de Portugal, assim. Quase assim. Depois a gente voltou pra Porto Alegre, eles voltaram ao sotaque normal de Eu acho que nem quando o Anderson voltou pro Inter, dele já, o sotaque já tava bem melhor já. Já voltaram a falar Batri. E Batri. o Né, sempre tem o acréscimo do Né? Aham. Né? Direto. Olha, Dalgo, já que um porto-alegrense falou, vamos deixar o outro porto-alegrense falar Exato. também, né? Manda, meu caso. Bom, eu sou de Porto Alegre, o cara já falou, olha aí, deu até spoiler do negócio. Spoiler da vida do professor que tá participando do podcast. Enfim, nasci em Porto Alegre, morei, olha, vocês têm uma ideia, morei até os 2 anos na Coab, lá da Cavalhada. Hoje não dá pra nem entrar lá mais. Depois eu me mudei pra uma extensão da Vila Militar que tinha do lado do aeroporto. Ou seja, eu chamava, meus pais eles chamavam o negócio do terror da teleentrega, porque ninguém encontrava aquela porra. Sério, tu pediu uma pizza, cara, daí tu olhava na janela, tá demorando a minha pizza, ficava um motoqueiro passando na BR lá do lado pro outro, e tu não entendia nada do que tava acontecendo, o motoqueiro não achava, não chegava. Teve uma vez que eles demoraram 3 dias pra ligar a nossa luz, porque o cara da CE não achava o lugar. Gostava de fumaça. Enfim, ali era do lado do aeroporto, tinha 9 casas, eu morava na casa 4, e eu estudei na Escola Brasília, que é ali na Avenida Ceará. Ainda tá lá a escola até hoje, né? A escola de tijolinho à vista, bonitinha, que eu tinha bacana, nem parece que é do estado. Eu morei em Porto Alegre até meus 24 anos. Eu estudei todo o meu ensino fundamental na Escola Brasília, sou um cara fiel às escolas. O médio também, depois a gente vai falar disso, eu estudei na mesma escola, sou um cara que eu sou ligado eu me mantenho num lugar só, sou um cara fixo. Que mais? E tu já era nerd clássico nessa época? Eu era daquele nerd e ainda não tava na moda ser nerd, sabe? Era muito chato ser nerd, era horrível. Nerd era sofrido antes, né? Sim, era triste. Tipo, tu assinava um contrato de virgindade eterno, assim. Era a pior coisa do mundo ser nerd. E o Rodrigo era nerd, também já era nerd no fundamental. Bah! Total, assim, mas na minha época era as coleções de bonecos que tinha, dos desenhos que passavam na época, era aquelas coisas jurássicas, assim, tipo Thundercats, He-Man, essas coisas aí. Mas você separava o nerd do não nerd, você jogava bola, não jogava bola, tu jogava bola. Eu não. Era nerd, eu era jogava bola. Total. Eu tentava, né, cara? Eu queria socializar, Se tu tentava, tu não jogava, né? Não jogava, eu era péssimo. Não podia ser nerd, né? Totalmente nerd. Hoje nerd tá na moda, né? Hoje tá na moda. Hoje ser nerd é grife. Não, claro que é. Eu sou nerd. Tem até um nome novo, que é geek, né? Mas geek, na nossa época era um terror. É O triste. geek já era nerd da tecnologia, naquela época não tinha tecnologia, não dava. Sim, o bullying era o extremo. Era o extremo do bullying. Agora vamos deixar falar então o canoense que já foi porto-alegrense e agora é São Leopoldense. Pois é, agora eu sou nômade, diferente do Nicasso, eu sou nômade. Eu passei minha infância, parte da minha infância na Alvorada, depois eu passei ali um intermédio ali de fundamental para médio em Gravataí. Há pouco tempo morava em Porto Alegre, mas eu morei mais em Canoas mesmo. Tanto é que eu fiz o meu ensino médio aqui na escola, né, na escola André Leão Puente. Então minha formação de ensino médio foi aqui. E, cara, eu gostava muito, sempre gostei de estudar, sempre fui um cara nerd assim, mas eu sou o cara nerd, como o Felipe falou ali, o nerd quietão, assim, na dele. Inclusive no ensino, até pra contar um caos já na sequência, né? No fundamental, teve uma época que eles me encaminharam para psicólogo. Daí minha mãe foi lá ver qual o problema com o rapaz, né? Ele estuda e tal, só que ele não fala com ninguém. Daí tinha esse problema, né? Mas sempre foi meu jeitão, assim, o pessoal depois com o tempo se acostuma comigo, né? Alguns que não me conhecem, e sempre fui mais reservado. Mas e a questão de ser nerd, assim, super-herói, Cavaleiro dos Zodíacos, eu consumi, na minha infância, consumi muito Manchete, tinha... né, ali as séries Cavaleiros do Zodíaco, tinha as séries japonesas, né, Jiraiya, Jaspion,
Então, é mais ou menos isso, assim, eu passei por vários lugares, sempre fui meio nômade, e a minha questão nerd, assim, ela começa nessa época da Manchete. Né? Comigo também. Diretamente na Manchete. Eu ia correndo pra casa ver Cavaleiros do Zodíaco, que é o negócio mais mal feito do mundo, mas eu gostava, eu achava demais. E bola, na área de jogar bola também dá. Cara, não, só no videogame. E olha lá ainda, não sou muito bom, mas eu arrisco. E conta o caos da infância da gente. Cara, da infância... Do ensino fundamental na escola. Do fundamental, uma situação traumatizante. Lá no segundo ano na segunda série. Na segunda série, a professora passava exercício no quadro e tal. Aí teve um dia que ela largou o livro pra gente, né? E mandou nós fazer as questões do livro e tal. E eu fiquei ali sem conseguir fazer, sem conseguir ler. Porque a droga da letra A que ela passava no quadro não era a mesma droga da letra A do livro. E até hoje não é. Eu fico pensando se... Eu fiquei traumatizado, a professora chegou aqui, que foi, Dago, não conseguiu fazer. Não consigo ler, não consigo entender o que é isso. A letra A é diferente. Pode olhar, nós temos o nosso script aí, nosso roteiro do podcast. A letra A, essa letra A para uma criança ali de, sei lá, 7, 8 anos, e eu não conseguia, É muito diferente. É muito diferente. Eu fico pensando até hoje se os professores do Fundamental pensam sobre isso, quando passa a letra A lá, porque faz é um ozinho com, né, com os cabelinhos da mulherzinha ali do lado, papá. E acaba que quando entrega um livro pra criança, no livro a impressão é totalmente diferente. É outra formatação, né? Geralmente é letra de forma que a gente é acostumado. Exatamente, e eu não sabia, porque ela não explicou isso. É diferente, eu não conseguia ler um troço. Pra mim foi traumatizante aquele troço. E até hoje eu fico pensando, uma vez também, já falei pra professora da minha filha também, olha, tem que ler, se você tá me ensinando que a letra A também é assim e tal. E essa foi uma situação, né? Que triste e feliz, né? Tudo certo. Tá tudo me olhando que eu vou chorar daqui a pouco. A minha não foi traumatizante, a minha foi bizarra. Porque na primeira série a professora reuniu todos os alunos, né? Era uma professora só na primeira série, né? Daí ela reuniu todo mundo, fez uma rodinha e cada um tinha que contar as suas férias. E eu falei pra ela que eu fui pra Disney. E daí ela chamou minha mãe pra dar os parabéns por ter me proporcionado essa viagem. Cheio de porra nenhuma pra lugar nenhum. Eu falei que eu fui pra Disney. Poxa vida. Professora Mabel, daí ela chamou minha mãe da escola. Eu vou pra Disney. Eu vou pra Disney. Da minha mãe. Da onde? Levei o quê? Pra onde eu levei esse guri? Barbaridade. Mas isso que tu fala é pertinente aqui. Vocês nunca foram alfabetizadores, né? Eu fiz letras, eu tive a fase de alfabetização, né? Então lá, o meu primeiro estágio era com alfabetização e realmente tem letras que criança não reconhece, assim. Mesmo que ela já chegue sabendo ler e escrever, né? Tem alguns caracteres que ela não reconhece, como sendo a letra A, como sendo a letra E, que é muito diferente. Não, me traumatizou aquele troço, cara. Eu comecei a chorar na hora ali, eu não consigo ler. Eu era cara que eu gosto, chegava no exercício ali, ela passava no quadro, eu saía fazendo. Sempre fui assim, né? No colégio, na faculdade. E me travei, aquele troço me deixou ruim, porque eu quero fazer, mas eu não consigo, eu não entendo. E até hoje eu fico pensando se... Porque na faculdade, sabe como é que é, né? A gente faz faculdade, eles dão o conteúdo para formação continuada, mas não nos ensinam a ensinar, né? A gente tem que aprender meio na barra. Sim, isso. Então eu fico pensando sobre isso às vezes, sabe? Se o professor lá do fundamental, lá da pedagogia, ele tem esse pensamento, esse olhar diferenciado para a criança. Então nós temos 3 nerds clássicos na mesa quando era criança, mas eu não fui o nerd clássico. Tu não foi? Joga futebol? Jogava futebol. Ainda jogo futebol, então eu tô meio gordo só, mas ainda jogo futebol. Se a gurizada quiser convidar, eu dou aula de futebol. Não jogo tanto assim, mas eu jogava futebol. Mas eu gostava de Cavaleiros do Zodíaco, gostava de videogame, né? Mas no fundamental eu fiz só a primeira série numa escola municipal, que foi o Tancredo Neves, lá do bairro Hércules. Mas passei minha vida toda em Canoas, o máximo que eu toquei foi de bairro, e olha lá ainda, né? E aí depois eu fui da segunda série do fundamental até o final do ensino médio, que a gente vai chegar depois no Margot Giacomazzi, né? E quando tu chega em escola estadual, assim, na segunda série, na nossa época já tinha reprovados, né? Então tu chegava com gente grande, né? E daí a primeira coisa que eu fiz foi formar minha gangue na época. Mas Felipe era de gangue, olha só. Era aqueles que chegavam pra gente, que eram os nerds e apertavam o nosso mamilo, sabe? Eu era o cara que fazia... Eu era o bullying no fundamental. Na verdade, a gente tinha os caras que batiam na gente, eu era meio baixinho, né? Então eu tinha que ter uma gangue pra poder encarar os repetentes que eram mais altos, né? Então eu fiz o meu fundamental todo no Margot Giacomazzi, assim, né? Tem muitos causos do fundamental, ainda mais quando tu passa muito tempo numa escola só, né? Mas um dos que mais me marcaram, assim, que eu posso lembrar é que um dos colegas da gangue uma vez botou fogo dentro da escola. Ele botou fogo pra ser mais específico num caderno de um colega dentro de
tipo, aqui na escola a gente tem tinha uns armários, já viu que tem uma parte vazada embaixo da parede. Aí tinha armários de madeira, toda escola estadual tinha armários de madeira, antigamente. E eu tinha escola, um colega que era bem incendiário mesmo, ele quebrava as classes, quebrava a escola. E um dia ele colocou fogo, a diretora mais ou menos deu uma pressão na turma pra saber quem era. Daí ele inventou uma história, a gente foi na casa da diretora pra contar o que tinha acontecido, pra contar um caô lá. Daí imagina a gente ir na escola, mas esse é o tipo de infância no fundamental que eu tive, né? Então, fora, né, as brigas, vocês fizeram de brigar no fundamental, as 2 vezes que eu briguei eu apanhei, na verdade, não foi triste também, porque eu era quietão, entendeu? E os caras se implicavam comigo porque eu era quieto, me irrita mais ainda. O cara que implica contigo porque tu é quieto, eu sou quieto, deixa em paz. E já, tipo, teve uma época, na 7ª série, que eu briguei com um rapaz novo porque ele tava, bullying, daí um lance triste também. O cara, papelzinho e tal, começava a me chamar disso, daquilo, e teve um dia que eu perdi a cabeça, assim, e me avancei nele, né? Daí a gente brigou e tal. Na sala, todo mundo, a professora colou na parede. Ai, meu Deus, eles vão se matar. Aí todo mundo separou. Aí depois chamaram a direção e tal. Explicaram que o rapaz não poderia estar brincando comigo e tal. Mas na época nem tinha o nome bullying, né? O nome bullying agora é mais atual. Na época era, sei lá, briga de aluno, briga de escola. Sim, isso. E assim, o lance de, a culpa é dos dois também. Eu tava pegando no pé. A culpa era dos dois sempre. Sim. É que escola é difícil, né? Hoje, como gestor, é difícil tu definir quem é que tá mais errado, né? Então, sim. Os dois estão errados, né? Claro que quando vai pra agressão física, a coisa é muito pior, né? Mas na nossa época tinha muito menos fiscalização com bullying, assim, né? Não sei quando os pais iam reclamar na escola de uma coisa que acontecia, assim, né? Tinha que se virar sozinho, na verdade, né? Não tinha muito amparo. Hoje em dia que tem o pessoal da pedagogia aí, que fica ali, né? SOI, né? Mas... E a gente não pega muito ambiente hoje em dia de ensino fundamental, porque a gente trabalha numa escola só de ensino médio, né? Ali no Rondon eu já pegava um pouquinho de fundamental, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o Nicasso também trabalhou em fundamental bem recentemente. Fundamental é muito louco, cara. Fundamental é um inferno. Fundamental é muito louco. Não dá pra querer. Partimos pro ensino médio, então. Ensino médio. E aí, Rodrigo, pode falar um pouquinho sobre o teu ensino médio? Bom, o meu ensino médio foi em Porto Alegre, né? No próprio IPA. Ficou no IPA de que série até que série? Eu fiz todo o ensino médio lá. Eu comecei na 7ª série do fundamental. Segundo grau, né? Isso. Comecei na 7ª série do 1º grau e aí fui até terminar o 2º grau lá. E foi interessante porque naquela época eu também, no primeiro ano do ensino médio, do 2º grau, né? Eu também... aconteceu uma série de coisas, assim... pouco no final do ensino do 1º grau, meus pais se separaram, né? Quando eu estava na 8ª série. Aí no primeiro ano do ensino médio também a gente teve eu e meus irmãos moramos com a minha mãe, né? Fomos morar com ela. E o nosso padrão de vida, assim, deu uma queda considerável, né? Nosso poder aquisitivo e tudo mais. E eu enfrentei a possibilidade de repente ter que deixar a escola para ir para uma escola pública. Só que aí eu coloquei essa questão no conselho de classe que eu participei, falei para alguns dos meus colegas e até para os professores também o que estava acontecendo. E depois eu lembro que o diretor da escola me chamou para a gente ter uma conversa, né? E até fiquei preocupado na época, pensei, será que eu fiz alguma coisa que não devia e tal, né? Até perguntei, algum problema? Ele, não, desde quando nos dá problema, né? Caiu na frente do diretor que fez merda. Eu pensei isso na época. Mas aí ele disse assim, olha, Rodrigo, eu soube da tua situação e eu quero ajudar para isso. Então eu quero propor o seguinte, tu continua de manhã estudando, né, no primeiro ano, e à tarde, para pagar os teus estudos, tu vai começar a trabalhar na soleira do colégio como office boy. Beleza. E foi isso que me permitiu, né, concluir o ensino médio lá. Já comecei uma experiência profissional, né, como bolsista, né? E já participei, de uma certa forma, também nas rotinas administrativas da escola. Já comecei a ter um contato maior que não só na sala de aula. E esse foi teu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos na época, foi bem... aprendi pra caramba. A gente amadurece, né? Começa assim, aprende muita coisa. Foi legal. Você comercializou nenhuma vantagem dessa parte administrativa que você participava lá? Pois é. Nunca transgredia nenhuma regra, né? Não, era muito Joãozinho do Passo Certo. Aí na época de adolescente. Muito. Qual é a melhor ou pior lembrança que você tem no ensino médio?
Cara, a pior lembrança que eu tenho no ensino médio foi uma vez que o coordenador foi pra nossa sala e eu tive a péssima ideia de... Eu tava nos últimos lugares, ali próximo à parede. E tive a péssima ideia de encostar a cadeira, assim, na parede, enquanto ele tava falando na frente. E aí a cadeira foi pra trás e eu desabei com tudo, assim, com as mãos, sabe? Foi um vexame. Foi horrível. Olha, se eu queria chamar atenção por algum motivo, porque eu era muito na minha, né, também. Só que naquele dia, assim, foi uma tragédia, foi catastrófico. Eu já era agente do caos naquela época. Foi bem complicado, mas faz parte. E aí, alguém mais trabalhou durante o ensino médio? Assim? Não. Eu fiz Senai, como o Gurizada faz hoje, a gente é bolsista, né? Senai do que? Informática industrial. Você fazia uma conta, cara. E aprendi a jogar truco. Foi o que você viu. Foi o que você viu. Sabe, porque eu não sabia fazer porcaria nenhuma. Sério, eu vim fazer história, né? Sim. Eu fazia Senai, eu não entendia. Foi a única vez que eu reprovei na minha vida, foi no Senai. Mas eu não ia aprovar nem se eu tentasse 10 vezes. Sério, eu não sabia fazer as contas do negócio. Eu tinha que ligar com resistor, uns negócios assim, eletrônica. Era horrível. Super estranho. Super bizarro, assim. Eu tinha que fazer um negócio. Lembra? E daí eu fazia tudo por regra de 3, né? E daí quando tinha mais de 3 variáveis, eu fazia a regra de 3 até ficar só 3. E aí eliminando. Quanto tempo tu durou no Senai? 3 anos. Não. Mas se formou? Não, era 2 anos e meio o curso, eu fiquei 2 anos. 2 anos no Senai. Mas tem diploma, então? É que o Senai, como ele te dá diploma por módulo, né? Do que eu consegui, onde eu consegui aprovar, caindo pelas tabelas, eu tenho... Até onde a regra de 3 te levou, tu foi. Até onde a regra de 3 me levou. E a escola de ensino médio, qual foi? Eu estudei no Becker. Engraçado foi que quando tu, naquela época, tu tem a mesma idade do que eu, né, Felipe? Tu também, então. Quando tu saía do ensino fundamental, tu te inscrevia, tu botava as opções de escola que tu queria ir, né? E daí o Estado te mandava pra que batia mais com a tua data de aniversário. Daí toda a minha escola do fundamental, todos os meus colegas que se formaram comigo, queriam ir pra escola Irmão Pedro, que é uma que fica perto de onde é o Shopping Total hoje. E daí eu fui o único que não fui. Me mandaram pro Becker. O Becker fica lá no IAPI. Eu fui o único que não fui. Daí eu... de fundamental era municipal? Não, estadual. Não tinha médio. Estadual não tinha médio. Até hoje não tem médio ali, até hoje é somente fundamental, do primeiro ao 9º ano. E daí eu fui estudar no Becker, estudei também os 3 anos do ensino médio lá. Fiz muitos amigos, acho que foi uma das melhores épocas da minha vida. Depois da faculdade, o estudo no médio foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu era um aluno meio porcaria, assim, sabe? Tipo, eu tinha muita facilidade em todas as disciplinas, então eu era daqueles chatos que a gente odeia hoje, sabe? Que é aqueles caras que fazem tudo e ficam enchendo o saco. Então eu era assim, eu era desse tipo. Ficava reclamando da galera da cozinha. Sora, esses caras trovando fiado lá no fundo. Exato. Não, eu já era, eu sentava no fundo. Já sentava? Não, eu já era um nerd que tava transgredindo. Eu queria me enturmar e parar de sofrer bullying, então eu comecei a sentar no fundo. Conhecemos as verdades agora do Nicasso. Eu era um aluno meio porcaria. Algum de vocês reprovou na trajetória escolar? Não. Uma vez eu não sei como é que eu consegui aprovar em Química no 3º ano do médio. Não sei como é que eu saí do ensino médio em Química. Acho que me tocaram por diante. Hoje eu sei que existe conselho de classe. Mas enfim, naquela época eu não sabia, era um mistério, né? Então eu não sei como é que aconteceu. Mas eu passei. Eu reprovei no 2º ano do ensino médio. A única vez, assim, foi bem frustrante pra mim. Foi em Física e Matemática. Essa matemática é brincadeira. Matemática é brava, né? Sempre reprovando. Na nossa época, reprovava em uma disciplina só dessas. Sim, era uma por uma. Agora é área de conhecimento. Tu rodava filosofia. Então nós temos aqui o nosso único professor atualmente que foi aluno do ensino médio aqui nessa escola, né? Exatamente. E aí, como é que foi a experiência de estudar aqui, Léo? Eu estudava à noite, né? Em 2013 eu comecei a fazer projeto Pescar ali na Springer, de refrigeração, pra mexer com ar-condicionado e tal. Até era um bom aluno lá, era projeto social e tal. Até, sim, eu era bom aluno. Eu incomodava só porque eu brigava, às vezes, meio discutia com o pessoal lá. Porque não aceitava muito algumas regras. Assim, e no médio tu já tava ganhando as brigas. Não era briga com colegas? As brigas na briga foram fundamental. Não, daí eu já parei de brigar já, daí já evitava. Não, mas na verdade daí o bullying parou, tu amadurece e tal, e também sabe desviar e tal, tipo, não aconteceu mais isso. E aqui na escola, fiz todo o meu ensino médio aqui, e já trabalhando. Trabalhei em 2003, quando eu entrei no primeiro ano. 2004, 2005, depois eu fui encaminhado para uma empresa de ar-condicionado, instalação.
e dali eu continuei trabalhando. Aí depois que eu me interessei assim em querer fazer o curso de matemática, em função, boa parte de professores que eu tive aqui na escola, né? Lembro das aulas, até trabalhei com o Jorge aqui em 2016, o professor Jorge, de Química, o professor Paulo, que eu trabalho com ele agora, a professora, acho que Maria Helena era o nome dela, uma moreninha, até baixinha, assim, bem agitada, até um pouco do jeito que eu dou aula é parecido com ela, assim, eu dou ponto pelo caderno, eu chego assim, não enrolo muito, não gosto de passar textão, tipo, matemática pra mim, ó, pessoal, é assim que se faz, vamos fazer. De matemática. De matemática, se eu não me engano era Maria Helena. E bem legal, a professora Alice também, baita professora. A Aliciana também foi aluna da escola, depois foi professora da escola. Assim, que me influenciaram bastante, né? Tive outros professores também bons, assim, que não me influenciaram tanto, assim, na maneira de eu dar aula e nem na minha escolha, assim, mas de alguma forma foram importantes também. E quem mais chegou a trabalhar aqui junto à Leisa? Não foi a Leisa foi uma professora de inglês. Atualmente São Paulo foi teu professor. Atualmente São Paulo. Aula de física, né? Inclusive ele até vai me dar uns livros de cálculo aí que eu tô aguardando. Ele me prometeu, eu tô esperando que ele me entregue. Na época ainda esses livros, provavelmente. Livros de cálculo, show de bola. É que cálculo, na verdade, é uma disciplina de engenharias e matemática do ensino superior, né? E como ele falou que tinha uns livros lá e tal, e do nada ele disse que ia me dar os livros, eu tô aguardando. E o ensino médio noturno aqui na tua época era parecido com o que é hoje, era muito diferente? Era um pouco diferente, tinha algumas coisas, tipo portão. Eu me lembro que eu via cansado, na época eu era office boy, acho que ele foi no 3º ano, lá na Unicinos, lá, tem um polo de informática lá chamado Autos, na empresa chamada Autos do polo de informática. E daí eu chegava tarde aqui, porque eu era office boy e tal, chegava, era 7 mil, 8 horas e eu não tinha como entrar. Chegava aqui, daí se não me engano era a Tânia, e ela, não, volta que tu não vai entrar. Não, mas eu tava trabalhando, eu tenho a testa. Não, pode ir embora. E hoje a gente flexibiliza mais, né? Sim. Tem um olhar diferenciado pro aluno também, isso é importante e tal, mas tem algumas coisas mais rigorosas nesse sentido, né? Eu acho que a Tânia foi por 2 gestões, até mais diretora aqui. A gente tem a trilha dos diretores ali, né? Acho que ela foi 2 ou mais gestões. Outra coisa também, tinha mais turmas, né? No caso, ali nós temos 2 andares, era em cima e embaixo cheio, lotado. Sim. Eu estudei naquela salinha de vídeo que nós temos ali embaixo, a sala de vídeo ali, era uma sala de aula também. Ah, sim, então era mais do que 13, então. Salas, era bacana, bem movimentado. Inclusive, já contando uma história, nós chegamos a fazer no ensino médio aqui debates, tinha um professor, Bonita Borda, de história. Eu cheguei a trabalhar com ele. Ele movimentava uns debates de desarmamento da população, a gente tinha que escrever. Ele passou filmes sobre Segunda Guerra Mundial bem denso, assim, sobre Hitler. Ele sempre estava instigando nós a pensar sobre algumas coisas, então isso marcou bastante também. E outra coisa que eu acho que foi legal pra mim, na época a gente tinha uma banda, não existe ainda, né? Uma banda chamada Tequila Baby, uma banda de punk rock, e nós tinha tipo uma banda aqui, né, da escola, e montamos como é que é o nome do rapaz? Agora eu me esqueci dele. Enfim, o Cristiano Robalo, o nome dele. E mais o irmão dele, nós fizemos uma banda e tocava Tequila Baby. E daí teve um evento na escola, acho que foi no Canoense, que a nossa banda tocou lá, entendeu? Foi o único show que eu fiz na vida, nós tocava lá e tal, parecia que eu tava no Rock in Rio, né? Faceirão lá. Qual instrumento tu tocava? Eu cantava. Cantava. Depois no ensino médio eu já tava mais descontraído, assim, e tal. Mas foi show de bola. A experiência de ter passado aqui, entendeu? Foi determinante na minha vida pra ser professor. Querendo entristecer o podcast, não sabe que o Rony é falecido já, né? Sim, foi a professora de biologia, A Jaque me falou. A Jaque me comentou isso triste, né? Porque ele é um cara super empenhado, assim. Até às vezes divergia com ele algumas coisas, mas ele nunca deixava de instigar a gente. E eu sou um cara que foi nas minhas aulas de matemática, ó, pessoal. Sabe? Pensa sobre, reflete, conflita, porque é o momento de se fazer isso na escola, né? A ideia pronta, assim, tipo, de micro-ondas, se eles quiserem fora daqui, ok, mas aqui na escola tem que se conflitar as ideias pra eles formar deles, né? Não. É interessante que tem coisa que acontece no percurso. O Rony foi vice da noite, como o Rodrigo é hoje, e era pra ele ter sido diretor da escola também, se não tivesse crescido, né? Eu lembro na época que ele saiu daqui, eu acho que eu cheguei a trabalhar uns 2 anos com ele, em 2009, e ele saiu, acho que em 2011 da escola, se não me engano. Foi alguma coisa com cigarro, né? O Rony foi um câncer, não sei se de pulmão, de estômago, alguma coisa assim. Que ele teve, né? Eu lembro na época que ele entrou de licença de saúde. Baita professor.
Cara, eu fiz o ensino médio também no Margot Giacomato, já fui lá do fundamental, não tive esse problema de trocar de escola, mas eu troquei de turno, né? Então eu estudava à tarde, eu comecei a trabalhava com meu pai na época, meu pai tinha marcenaria, eu trabalhava com ele na marcenaria. E eu fui pra noite, assim, e é bem diferente, assim, né? Tu ser aluno de dia, tu ser aluno de noite, apesar de que eu conhecia a maioria das pessoas na escola, assim, né? Mas tive o ensino médio foi bem agradável, eu gostava bastante de estudar de noite, assim, porque tu acaba conhecendo todo mundo dentro da escola, assim, antes eram bem mais, né, lá no Margot Giacomato também eram menos turmas, como eram aqui, né? E a minha vantagem é que eu sempre fui de me dar com todo mundo, assim, né? Tanto que os meus melhores amigos que eu me relaciono hoje em dia, assim, são do ensino médio, né? Os meus também. O Nicastro tava falando sobre isso hoje, né? Então eu tenho alguns que são meus padrinhos de casamento, eu sou padrinho de casamentos deles. Eu tenho um que eu tava comentando hoje com o Nicastro também, que eu sou padrinho do filho dele e eu conheço ele desde da quinta série, tem outros que eu conheço desde a quarta série, assim, né? Mas agora no episódio da IP da depressão eu tava comentando que tinha uma aluna que era a Sofia, deve ter conhecido a Sofia da manhã. Eu acho que depois eu não cheguei a dar aula pra ela, mas... depois que tu saiu, daí ela... Eu não lembro se tu tava aqui, né? Que ela disse, eu não tenho saudade do ensino médio, né? Sim, eu disse pra ela assim, eu quando eu terminei o ensino médio eu dizia a mesma coisa, olha onde é que eu vim parar agora. Porque na minha época de ensino médio eu era o último a entrar dentro da escola e o primeiro a sair, assim, sempre foi um ambiente social que eu tu manteve a gangue? Mantive. Pro noturno tem que manter a gangue. Eu já tenho a minha gangue aqui na escola, eu tô uns 3 sentados comigo nesse momento. Que gangue um pouco perigosa que tu tem, né? A minha gangue é de nerds hoje em dia, né? Que horror. Mas aí no ensino médio foi o momento que eu comecei a virar mais nerd, assim, eu comecei a curtir música, comecei a curtir cinema, comecei a curtir literatura, assim. Então foi minha transformação, que eu digo de maloqueiro pra nerd nessa época, né? Então no ensino médio eu tenho menos causos pra contar, assim, eu acho que eu pelo menos nunca fui de matar aula, porque eu tinha muito medo do meu pai, né? E não era nem de apanhar, de tomar castigo, porque meu pai dava uns castigos fenomenais. Era até melhor apanhar, né? Eu queria muito mais apanhar. Dá aí. Apanhar, a gente tomava uma sentada, tomava umas varadas ali, mas durava umas horas e já passava. Agora, os castigos eram assim, né? Tipo, uma semana sem videogame, 2 semanas sem sair pra jogar bola. Aí, esses doíam. Esses descia mais, né? Sem videogame não dá. Pai, me bate, mas não me põe esse castigo aí, né? E eu acho que a lembrança que eu mais tenho do ensino médio, assim, foi a do dia que eu matei aula, de matar aula pra jogar sinuca. E na nossa época, as pessoas tinham telefone, mas nem sempre a escola tinha telefone convencional, né? Mas o meu pai aparentemente tinha uma linha direta, né? Eu saí da escola e cheguei no barzinho pra jogar sinuca e ele já tava lá. Tinha o sensor aranha, então. Detectou o perigo de longe. Lembrei de um agora. No ensino médio, até um dos meus amigos que eu mantive do ensino médio, eu sou padrinho de casamento dele. O Japa, tô citando nomes, qualquer coisa tu corta. Se eu falar um constrangedor, mas enfim. Naquela época namorar era diferente do que hoje. Se os alunos escutarem hoje, eles vão perceber que a coisa era diferente. Então esse meu amigo foi o primeiro a namorar da turma. Primeiro a ter uma namorada. E daí, olha ele tem mulher, olha só. Ele tem namorada, que coisa de louco. E a gente era melhores amigos naquele período e daí, pra ele sair com a menina fora da escola, o pai dela só permitia se a prima dela fosse junto. E daí veio esse meu amigo Japa e disse, vai junto. Daí tu sai com a prima dela. E eu, legal, né? Bacana, vou sair com a prima da guria. E ela era daquelas góticas, sabe? Tava na moda ser gótica. E ela queria um encontro no cemitério. E eu cagado de medo. Cagado. Tive que ir, né? A ponte no cemitério eu lembro. No cemitério. Não era nem emo ainda, era os góticos. Não, era os góticos ainda, tava na época dos góticos. O pessoal passava pó branco na cara e ia pra dentro do cemitério. E eu me meti nessa foi pro cemitério. furada. Fui pro cemitério. Não aconteceu nada. Não, pois é. Nada de bom aconteceu no cemitério. Um professor marcante do ensino médio. O meu professor de história foi o cara que me inspirou a ser. Eu decidi no ensino médio que eu seria professor de história. É o professor Ney. Ele dá aula até hoje, ele continua dando aula no Becker até hoje. Ele era um cara que ele contava piada na sala de aula, enquanto ele falava da matéria. Quando ele percebeu que ele estava perdendo a atenção, ele parava para contar um caos, uma besteira, falar uma piada. Contar uma anedota, uma coisa do tipo. Às vezes ele levava violão pra aula pra tocar, assim, ele percebia que eu tava perdendo o meio da fiada, ele começava a fazer esse tipo de coisa, assim, o cara que subia nas classes, ele dava uns gritos e era extremamente engraçado, assim, e eu tava num dilema naquele período, não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não sabia o que eu ia fazer. E quando eu comecei a ter aula com esse cara, eu pensei, cara,
isso aí eu posso fazer. Isso é legal. Isso dá. Isso eu consigo. Não toco violão. Mas enfim, isso daí dá pra fazer. E daí eu decidi que eu ia ser professor. Eu decidi isso com 16 anos e botei isso na cabeça. Tava no segundo ano. Decidi que seria professor nessa época e mantive a palavra. Mesmo com toda a propaganda negativa que eu tive dentro da família, me pedindo pra ser outra coisa, qualquer outra coisa, mas eu decidi ser professor. Já com 16 anos. E tu, Rodrigo, professor de ensino médio que te marcou? Cara, eu tive alguns. Eu tive um professor de filosofia que também já falecido. O cara era muito bom, era o Raul Pinhatari. E ele realmente ele usava muito aquela questão assim de transformar a filosofia numa ferramenta para que tu questionasse, entendeu? Ele tinha muita preocupação em que a gente adquirisse uma visão de um mundo mais ampla, sabe? E o cara era muito bom. Ele era assim, um cara tremendamente inspirador, sabe? E tive outros também, outros professores muito bons. Tive um professor de português que era o Flávio Belren, muito bom, né? O cara era muito legal. E vários outros assim que me estimulavam bastante, mas o Raul, o cara era show de bola. Assim. Tu chegou a pegar disciplinas assim, tipo moral cívica, SPB, técnica doméstica? No ensino fundamental, sim, eu tive, né? O meu professor de Educação Moral e Cívica na 7ª série era o Celso Rodrigues, e ele costumava dizer que ele dava Educação Moral e Cívica, mas ele não tinha nem moral nem civismo para fazer qualquer coisa, sabe? Era bem ácido assim, nas colocações dele, mas muito legal também. E tive muitos assim. A Ana Helena, que dava história, era muito boa. Hoje ela se aposentou, ela trabalhava na prefeitura de Porto Alegre, né? Acho que já é aposentada, mas também sensacional. E um de geografia muito legal também, que era o Robert, um uruguaio. O cara assim era show de bola também. Foram muitos professores marcantes assim. De certa forma, a professora que me inspirou a ser professor também era professora de literatura, né? Mas foi um gesto, na verdade, assim, dela me emprestar o livro do Tempo e o Vento, Continente 1, né? E foi lendo aquele livro ali que eu decidi que aquilo é uma coisa que eu gostava muito, mais ou menos parecido com o Nicasso, que eu gostava muito de literatura, né? E depois, na época de escolher uma faculdade, isso teve um peso muito grande, assim, porque eu me tornei leitor a partir daquele livro, assim, né? Eu me identifiquei ele contar, digamos que uma parte da história do nosso estado, assim, eu reconheci o meu avô, o meu pai, naquelas histórias ali do que o meu avô contava muito do interior, principalmente, assim, né? Foi isso, de certa forma, que me inspirou, né? Mas eu, na minha época de ensino médio, eu era muito crítico com os professores, assim, eu não consegui ter uma relação de amizade com os professores, assim, eu sempre achava que eles eram muito fechados, assim, né? Que eles não davam muita bola pra gente, assim, né? E na verdade, assim, quando eu decidi ser professor, eu pensava assim, eu vou ser professor pra fazer melhor do que esse, eu vou fazer melhor, né? Só que quando a gente chega no chão mesmo, assim, no estado, a gente vê que, na verdade, não é tão fácil, assim, né, de fazer melhor do que eles faziam, né? Porque pra eles era mais difícil, eles tinham menos recurso, eu acho, na época deles também, né? Hoje, bem ou mal, a gente tem tecnologia, né? Eu lembro que na época, quando o professor passava um filme, era uma TV de 14 polegadas e o áudio era da TV mesmo, né? Tinha que reservar o salão da escola semanas antes pra conseguir passar o negócio. Não meses antes pra conseguir, né? Ou por algum motivo, assim, ninguém utilizava, assim, né? Eu lembro que na minha escola a TV era de 14 polegadas, ela ficava atrás de uma grade, assim, né? Pra não roubar, né? Volta e meia a escola era arrombada, né? Então levavam um videocassete lá, não sei quantas cabeças tinha. O Becker, ele é gradeado desde aquela época até hoje, inteiramente gradeado. Ele parece um presídio. Não sei se vocês já passaram na frente dessa escola. Eu acho que eu já vi fotos, mas eu nunca... Ele tem a cara de um presídio, assim, com uma escola dentro. É bem chocante, assim. E faculdade, não foi direto no ensino médio da faculdade? Não, eu tentei umas 4 vezes o vestibular para Direito na URGS. E na época era um curso que tinha 30, 40 candidatos para uma vaga, era muito disputado. E eu lembro que na última vez que eu tentei, eu fiz 632 pontos, enquanto o último colocado fez 645. Eu cheguei a começar aqui na Uniriter, a faculdade de Direito, também com 6 semestres só, mas na época, como eu estava desempregado, tive dificuldade em
continuar, né? Já é morador de Canoas nessa época? Não era, eu morava em Porto Alegre. Aí eu acabei trancando a faculdade, né? E no ano seguinte eu comecei a fazer as primeiras etapas do processo seletivo para entrar na Varig, né? Onde eu trabalhei por 21 anos numa empresa, na divisão de manutenção de aviões lá, que depois se tornou TAP, Manutenção e Engenharia, e eu trabalhei como comprador internacional lá, né? 21 anos. E em 98 eu pensei, tentei várias vezes cursar Direito, não consegui, eu vou para História. Aí fiz o vestibular da URGS e passei Da História, né? e acabei cursando. Eu trabalhava ao lado do aeroporto de dia e à noite eu ficava 2 ônibus e ia até o campus do Vale para cursar História. Que idade tu tinha no teu Natal? Eu tava com 22, trabalhei até os 43. Você é professor há quantos anos, então? Eu me formei em 2003 na licenciatura, depois fiz o bacharelado até janeiro de 2005, mas entrei no Estado só em 2012. Daí por um tempo eu conciliei os 2 empregos na TAP e no Estado, nos 3 turnos. E ano passado eu saí da TAP, né? Agora em dezembro a empresa encerrou as atividades e agora eu estou só no Estado, 40 horas. E os tempos de URGS, como é que foi? Cara, foi muito legal. Foi um período muito bom, assim, primeiro porque a gente geralmente pensa que faculdade de História é um punhado de pessoas ali que estão lá sem muito objetivo na vida, que até tem aquela má fama do pessoal que tá lá pra fumar baseado e... Maconheiro comunista, né? E Vendedor de miçanga. Isso, e a gente vê que a coisa não Mas é empreendedor. E a gente vê que a coisa não é bem desse jeito, porque na própria faculdade a gente vê várias correntes historiográficas, né? E tem desde as pessoas que são... Até o pessoal também mais alternativo, mas também tem o pessoal que é mais Joãozinho do Passo Certo que nem eu. Então, é um microcosmo com diferentes pessoas que têm diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, também, como qualquer outro curso, né? E quantos anos ficou na URGS? Eu comecei lá em 98, né? E terminei a licenciatura em 2003 e o bacharelado em 2005. Fiz praticamente 6 anos, quase 7 anos. E a melhor história da... Cara, na época de faculdade era um sarro, porque a gente tinha um professor que ele até se aposentou agora, era o Luiz Dario, que ele nos dava as cadeiras de História Contemporânea. E o cara era sensacional, porque ele fazia associações muito engraçadas, né? Ele, por exemplo, dizia que a trajetória de um país subdesenvolvido para um país que quer se tornar um país desenvolvido pode encontrar semelhanças com a trajetória do filme Baby Porque Atrapalhado, que é o leitãozinho que quer se tornar um pastor, sabe? O cara era muito louco, cara, era muito engraçado. Ele fumava aqueles cachimbões assim, sabe? E barbudão, tanto que o pessoal também chamava ele de Panoramix, que nem o druida aqui do dava aula, tudo isso no intervalo. Mais no intervalo, assim. E o cara Mais no intervalo. Eu não, cara. E ele tinha uma voz assim, falava com a gente desse jeito, sabe? Era muito engraçado, cara. Não era aquele que só comprava carro russo porque os outros eram capitalistas demais? Tinha uma professor da URGS que era assim, no Ele tinha também, ele não rompia com a lógica do professor da URGS que tinha carro importado, só que no caso dele era um Lada caindo aos pedaços, né? É isso mesmo. Todo cacarecado. O Lada vem com uma caixa de ferramentas pra poder consertar o próprio carro pra tu não precisar pagar mecânico. Isso, exatamente. E aí, Nicasso, qual foi a faculdade? Cara, eu cursei História também, que nem o Rodrigo, no La Salle, aqui, em Canoas, pra dar escola, ali no centro. Dá pra ir a pé daqui. Não entrei pra faculdade logo em seguida de sair do ensino médio, né? Quando eu saí do ensino médio, fiz todo o meu ensino em escola pública, né? Gratuito. Daí meu pai me disse, agora eu vou te pagar um curso pra vestibular e tu vai pra faculdade. Eu, será? Acho que eu não vou. Acho que não vai rolar. Acho que não vai acontecer. E ele me pagou o curso pré-vestibular, eu fiz um ano assim pra agradar ele queria que eu fizesse, eu não conseguia entrar no vestibular, eu prestei História na URGS no diurno, eu tive média pro noturno, só que eu me inscrevi pro diurno e daí não conseguia. Não, eu fiz um curso pré-vestibular que ficava lá na Avenida do Forte.
que era Uniforte. Uniforte. É porque tava do Forte, né? Daí eu fiz lá, e daí depois que eu saí desse curso eu pensei, cara, eu não quero continuar estudando agora, nesse momento. Eu sei o que eu quero fazer da minha vida, mas agora eu quero trabalhar. Então eu consegui meu primeiro emprego, que era como office boy também. Então, eu acho que todo mundo começou como office boy, né? Eu sim, né? Só porque Eu comecei como marceneiro. Olha aí, artista da madeira. Eu comecei como office boy na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil. Tá? E trabalhei 5 anos lá. Fui até promovido, eu virei auxiliar administrativo no meio do percurso. que é, viu? E daí eu decidi, bom, agora eu vou começar a fazer faculdade. Não quis prestar o URGS, era muito longe de onde eu morava, assim, eu decidi fazer o La Salle. Daí larguei o trabalho durante a faculdade para me dedicar justamente aos estudos, fazer bolsas, entrar como iniciação científica. Então eu deixei, depois de quase 6 anos na ANAC, eu deixei o emprego. Não estava ganhando tão mal naquela época, mas decidi fazer isso, arriscar dessa forma, né? Até para fazer o que eu queria, que era ser professor. Então eu me dediquei aos estudos, me formei com 25 anos. Comecei com 21, me formei com 25, fiquei 4 anos e meio na faculdade. Fiz a licenciatura e o bacharel, né? Mais pra frente fui estudar na Unicinos para fazer o mestrado, mas de faculdade foram 4 anos e meio. Causos da faculdade, cara, lá no início, o La Salle era... Eu não sei como é que tá hoje, mas durante o tempo que eu passei lá, o curso de História deu uma degringolada e depois voltou a ficar forte. Mas no início nós tínhamos o que a gente chamava de semana acadêmica. No La Salle, que eles pegavam aquela semana, ninguém tinha aula, todo mundo se inscrevia para mini cursos e fazia aqueles mini cursos ali, ministrados pelos professores das disciplinas. Cada professor podia fazer projetos para ministrar esses mini cursos, assim, que duravam aquela uma semana. E eu conheci um parceiro de faculdade. A gente começou a olhar o edital do negócio pra ver quais os cursos a gente ia se inscrever. E aí começou a surgir coisas assim com nomes assim, a gente decidiu, vamos fazer esse negócio aqui, né? E daí eu achei, mas a gente precisa fazer também uma coisa na área de história. Então se inscreveram em 2 cursos, um deles era sobre a Revolução Francesa. Daí nós dois chegamos na sala do curso de Revolução Francesa e era uma sala grande, ampla, devia ter umas 50 mulheres lá dentro. Um cara, era só a gente. Um homem. Daí a gente sentou assim, ficou... Eu tô ensinando alguma coisa errada aqui, né, cara? Porque só tem mulher, a gente não leu as letras miúdas, que só podia moças, como é que funcionava. Daí a gente foi descobrir que era um curso de moda na Revolução Francesa. A gente ficou lá uma semana experimentando peruca Ramieles, né? Vendo vestido, sapatos de salto alto, sapato fino. Cara, eu devo ter alguma coisa nos celulares do período. Nos celulares do período que não... E o outro curso, que era um curso que a gente não sabia pra que servia, mas tinha um nome interessante, era um curso pra ensinar a gente a usar desfibrilador. Pra caso a gente tivesse que salvar algum colega. Esse curso de saúde. A gente não sabia que era um curso de saúde. De educação, né? O La Salle tem, é bem forte em saúde, até acho que vão abrir um curso de medicina agora, não sei como é que tá o andamento disso, mas tinha esses mini cursos. E é uma pena que tenha acabado, né? Porque a semana acadêmica do La Salle era muito boa. Mas essa disciplina, não, essa cadeira aí, essa oficina que tu descreveu, onde só tinham 2 homens e o resto das mulheres, tu acaba de descrever o curso de letras inteiro. Sim, tu deve ter passado por isso durante 4 anos, né? Durante 4 anos, né? Porque eu fiz letras, geralmente era eu, mais um gay e o resto mulher, né? Que achavam todos estranhos eu não ser gay, né? No curso de letras, né? Esse cara deve ter entrado na sala errada, né? Você olhava assim, não, mas eu achava que tu era gay, não, eu sou hétero. Mas o que tu tá fazendo nesse curso? Eles perguntavam ainda, né? Eu tô indeciso. Acontecia bastante, né? Às vezes quando eram as cadeiras pedagógicas, que daí encontrava o pessoal da história, das naturezas, assim, daí apareciam mais homens, assim, né? Mas as cadeiras de literatura, de língua portuguesa, geralmente era só eu de homem hétero, né? Os outros que apareciam geralmente eram homens gays, assim, né? Então, isso era... Davam várias piadas, né? Quando eu tava nessas cadeiras pedagógicas. O cara é de letras e tal, né? Então, na época era mais estigmatizado, né? A homofobia era mais solta, né? Então acontecia muito disso, né? Mas a vantagem é que tinha bastante mulher. Tinha bastante mulher. O curso de história era meio homogêneo, assim. Cara, eu, na verdade, assim, durante o ensino médio eu nunca tive... Heterogêneo, na verdade. Durante o ensino médio eu nunca tive perspectiva nenhuma de fazer faculdade, assim, porque, pelo menos na minha época, se tu era pobre, tu não ia fazer faculdade, né? Porque a URGS era muito difícil, então os professores do noturno, eles nem
nem incentivavam, quase não falavam, assim, era um aluno ou outro, assim, que tinha incentivo de casa, né, que falava. Isso no noturno, provavelmente, de dia era um pouco diferente, né. A minha sorte é que bem na época que eu saí do ensino médio, surgiu o Enem começou em 2002, eu me formei em 2003, né. E a primeira bolsa do ProUni, quando começou o ProUni, teve uma chamada primeiro em 2003. Mas sobrava na época a bolsa, né? E daí, quando a primeira chamada foi em 2003, só que sobrou muitas bolsas, eles fizeram outra em 2004, que era só para alunos que prestaram o Enem em 2004, né? Mas mesmo assim, como não completou a chamada, eles ainda tinham muitas vagas, eles abriram de novo para quem fez o Enem em 2003, que foi o meu caso. Aí que eu consegui fazer a faculdade, porque eu fui bolsista integral do ProUni. Iniciou bem cedo a faculdade? Na verdade eu fiquei o ano de 2004 praticamente parado, né? Eles fizeram a chamada no final de 2004 e eu comecei em 2005. Então eu terminei em 2003, final de 2003 eu terminei ensino médio, fiquei em 2004 todo sem estudar praticamente vida acadêmica, e em 2005 eu já comecei, né? Daí fiz. E pelo ProUni ali tu era obrigado na época, pelo menos, a te formar em 4 anos, né? Foi a troca de caixa. Assim, sim, nenhuma reprovação, né? Bem... poderia reprovar, tu tinha que ter 25% de aproveitamento, tanto de frequência quanto de aprovação, né? Então, digamos que a cada 4 cadeiras que tu fizesse, tu podia reprovar uma, né? Então, fazer 105, 6, né? Mas pra poder terminar rápido, eu estudava todos os dias e mais sábado, manhã e tarde, assim. Eu iniciei fazendo 7 disciplinas, cara. No final eu tava fazendo 2. Porque é muito cansativo. Muito cansativo. E tu começa a sentir que tu não aprende, né? Exatamente. Eu fazia disciplina no sábado de manhã, era horrível. Cara, eu fiz isso também, eu fiz 5 disciplinas, só que as disciplinas eram... Eu fiz o curso à noite, né? E cada disciplina era aula das 6h30 até as 10h30. E eu trabalhava o dia todo também, das 8 até as 5h30 da tarde. Depois ia para as aulas começavam às 6h30 e ia até 10h30. Primeiro semestre assim, foi uma loucura, né? Consegui passar em todas as cadeiras, mas foi... A gente pensa que vai dar conta, né? A gente entra pensando, bom, o ensino médio foi fácil, tranquilo, beleza, o fundamental mais fácil ainda, então acho que a gente vou dar conta desse negócio aqui. Vou botar todas essas disciplinas. Ver a carga tu de te ferra, né? meu, Tu te ferra, total. Como se tu estudar. Tu acha que é como se tu estudasse uma única disciplina, né? Mas a faculdade toda também, eu era mais ou menos conhecido na faculdade porque eu ia de bicicleta todos os dias, pelo menos os 2 primeiros, né? E porque eu sempre chegava atrasado, porque eu trabalhava na época, então acho que nenhuma aula eu cheguei no início. As aulas começavam às 7h30, eu chegava às 8h30, então eu sempre chegava atrasado. Daí no meio da faculdade eu comprei uma moto. Aí os colegas disseram, agora tu vai começar a chegar no horário, né? Só que daí tinha que estacionar do outro lado da rua, que era na UBA, foi na UBA que eu fiz, e eu chegava mais atrasado. Aí os professores diziam assim, quando é que tu vai começar a vir de bicicleta de novo? Essa moto aí não tá dando muito certo, né? Na faculdade eu fiquei conhecido por ter aprimorado muito minhas habilidades com o truco. Jogava muito truco no bar da faculdade. A ponto de ganhar dinheiro dos colegas? Não, a gente não chegava a apostar, mas a gente jogava truco o tempo todo. Aliás, me aconteceu um negócio na faculdade que eu acho que foi a experiência mais traumática acho que, da minha vida. Eu sou colorado, os alunos não sabem disso tudo, vocês sabem disso, sou bem fanático pelo Inter. E daí, em 2011, o Inter estava disputando a Libertadores e estava nas 8ª de final contra o Peñarol. Eu tinha comprado ingresso pro jogo. E eu morava ainda no terror dos motoboys lá, né? Onde não encontrava um lugar. Terror dos motoboys. E a gente tava pra se mudar, todos os vizinhos já tinham se mudado, sobrou só a nossa casa com pessoas. E daí alguém deve ter visto que sobrou só aquela casa, vamos ferrar com esses caras, né? Assaltaram a minha casa, no dia do jogo. No dia do jogo assaltaram a minha casa, cheguei em casa e tava tudo arrombado, não tinha nada em casa, assim, tinham roubado meu quarto inteiro, porque os eletrônicos da casa que estavam no meu quarto tinham roubado tudo. E daí eu, não fui pro jogo, né? O Inter já tinha empatado lá, tava com a vantagem de empatar aqui, tava com saldo qualificado, maravilha. Cheguei pro jogo, o Inter fez um gol com 10 segundos de jogo, tomou a virada pra 2 e a gente foi eliminado. No dia que minha casa foi assaltada. Foi o pior dia da minha vida. Nossa senhora, dia de terror, então. Foi horroroso esse dia. E o caso que eu mais lembro da faculdade também relacionado com o Inter, né? Porque na semifinal da Libertadores, eu e uma colega, na época eu tava tentando pegar, depois eu descobri que ela era gay, na verdade. E daí... tu não é, por acaso? Eu não era. Não, minto. Tô mentindo totalmente, vou voltar essa história. Na verdade, eu já tava namorando a Priscila nessa época. E eu já não tava tentando pegar essa colega, porque eu já tinha descobrido que ela era gay, né? Eu não tô voltando a história pra minha esposa não depois, né? Na verdade, ela sabe disso, né? Só que o que aconteceu? A semifinal da Libertadores, aí a gente ficou num barzinho assistindo, 2006. né?
De 2006, isso. É a semifinal da Libertadores de 2006, a gente ficou num barzinho assistindo. Só que, é claro, o jogo da Libertadores geralmente terminava depois da meia-noite, né? E meu colega ia embora de trem, então não tinha mais trem, ela ia embora. E daí ela teve que dormir na minha casa e eu já tava namorando na época, né? E como é que tu explica pra namorado por SMS, porque é o que tinha na época, esse tipo de coisa, né? Aí eu fiquei preocupado, aí o que tu faz? Tu pede pra tua mãe ligar pra tua namorada e contar o que aconteceu. Que é mais fácil ela acreditar na tua mãe, né? Mas amor viu isso, era depois que eu tava tentando pegar ela quer saber qual era. E a Priscila engoliu a história de boa, tranquilo. Ela casou Engoliu. Mas a minha mãe ficou acordada de madrugada pra garantir que nada aconteceria e pra poder contar pra minha namorada depois, né? Eu também conheci minha esposa quando eu tava no segundo semestre de faculdade. A gente tá junto até hoje, depois de 21 anos. Eu tava na metade do curso, conheci a minha senhora também. Minha patroa foi na faculdade. E da onde começou a faculdade? Comecei a faculdade na UBRA. Na verdade, eu comecei quando eu saí daqui em 2005, me formei. Foi em 2006, 2007, eu comecei a fazer física no La Salle. Aí eu fiz 2 semestres também, por falta de dinheiro, tive que trancar. Aí acabei começando a faculdade de matemática na UBRA. Né? Daí eu tive momentos lá de como que eu posso explicar, de encantamento, porque tu entra assim, tu sai do ensino médio, eu muito ávido por conhecer matemática, física, química, as exatas e tal. Tu entra lá, tu sabe que tu vê que tu não sabe de nada, né? Porque tu começa a faculdade assim, abre um leque assim, a coisa vai se abrindo e tu, nossa, tem um universo de informação aqui. E eu gostava muito das cadeiras de cálculo, e o que me marcou naquela época ali, né, porque eu fazia presencial na UBRA, hoje eu faço numa faculdade EAD genérica aí, em função do custo, né, porque é muito alto o custo exatamente para fazer presencial. E então eu era monitor de cálculo. Então, monitor de cálculo, eu ia lá e tinha uma salinha para mim lá, o pessoal que tinha dificuldade nas cadeiras de cálculo ia lá e assistia. Tinha um apoio, né? E teve um dia lá que eu acho que já era uma semana de prova, e que é a coisa que eu mais me lembro, assim. E eu acho que o cara despencou a gente tudo que era lugar, assim. Eu tive até pegar uma sala um pouco maior, assim. E aquele dia eu praticamente dei uma aula de cálculo. E ali eu me encantei com a matéria e achei super... Nossa, me superei, porque eu praticamente dei uma aula de curso superior. E isso eu tava no segundo, terceiro semestre. E foi o que mais marcou pra mim. E por isso, esse foi um dos motivos que hoje a minha ideia é futuramente fazer um cursinho, ofertar um cursinho de pré-cálculo, né? Que o pessoal da faculdade, até o Nicásio comentou, né? Que o pessoal tinha o cálculo 1 lá no La Salle. No La Salle o pessoal tinha cadeira de cálculo, daí o pessoal tava rodando muito na cadeira de cálculo 1. Daí eles criaram uma cadeira de introdução ao cálculo. E daí o pessoal começou a rodar na introdução ao cálculo. Cálculo é mais ou menos assim, se tu fizer... Foi difícil, acho que tu vai ganhar dinheiro com esse negócio. Mas é a minha ideia, se tu inventar cadeira de pré-introdução ao cálculo, o pessoal vai rodar, porque o troço ele tem muita gente desiste de faculdade de matemática e engenharia por causa dessas cadeiras, né? E foi o que mais me marcou na parte presencial. O EAD eu acho bem sofrível, assim, acho bem ruim estudar EAD, mas é em função do custo, né? Não tem condições de manter uma faculdade presencial, e a gente que é professor, do jeito que a gente tá no estado nos últimos anos aí, né? E até um contrassenso, que o nosso salário de professor não pode pagar uma faculdade, né? Ainda mais tendo que sustentar uma família, né? Se a gente tiver que pagar a faculdade. Não tem condições, não tem. Mas eu acho que mesmo se a gente fosse solteiro, também o salário não daria pra pagar a faculdade, né? Ainda mais de exatos, assim, realmente costuma ser mais caro, né? Principalmente o bacharel, geralmente é mais caro. Ainda a licenciatura tem algum subsídio ainda, né? Ainda é 40%? Eu acho que 40%. Acho que já tem faculdades que até 60%, assim, que caiu muito, né? Caiu a procura, né? A procura pra ser professor tem caído assim mais, tanto que fechou muito a faculdade, né? A UBRA eu acho que já não existe mais o curso de letras, assim, do La Salle, se eu não me engano, tinha fechado o curso de letras. La Salle fechou letras e geografia. E tanto é que eu tinha desistido de dar aula, porque na verdade eu comecei na UBRA, daí eu parei, também faltou grana e tal. E daí quando eu desisti, assim, eu trabalhei uma época da minha vida na indústria e depois na construção civil. Aí eu tinha desistido, não quero mais isso pra mim. Aí me liga alguém da 27ª lá, que eu tinha feito uma inscrição de edital. Tu não quer dar aula? Não, mas eu não tô estudando.
Não, tranquilo, a gente espera tu se inscrever, espera tu se matricular, espera... Tipo, já tem a escola te esperando, assim, falou uma coisa muito estranha pra mim. Eu no meio da empresa lá, né, máquina e tu se sentiu até amado, né? Deu, nossa, mas que... Não, e a gente, pô, quando eu tava dentro da faculdade, tentava, ligava pra lá. Você sabe como é que é, né? Parece uma coisa que não fecha as informações. E daí me ligaram, não, a gente aguarda. E a Neuza, na época lá, da 27ª. Daí no fim, acho que eu tive que refazer um vestibular lá de novo, retomei, me inscrevi só em 2 cadeiras, retomei os estudos e realmente me deram a vaga na escola, ó, vai dar aula, entendeu? Tipo, foi bem assim. E meio que até mágico, porque me recolocaram na situação de voltar pra faculdade e ser professor. Foi meio assim, uma ligação, que eu já tinha desistido. Porque o custo era alto, e daí tinha aquela situação de, pô, será que vale a pena? Não vale mais a pena, de repente, guardar um dinheiro pra fazer um curso técnico que tem um retorno mais rápido? Tinha tudo isso, né? Ainda tem, na verdade, porque, olha, é sofrido ser professor. Vou dar uma chorada aqui, aí os alunos reclamam, vocês estão sempre reclamando, pô, mas é um lance assim que a gente se dedica, e, poxa, o estado que a gente trabalha, e talvez o município valorize um pouco mais financeiramente, mas, sabe, a gente se sente... desamparado, eu acho, né? Eu acho, essa é a palavra. Mas tô firme, tô com vários projetos aí e sempre que eu tô em sala de aula eu dou o meu melhor, né? Os alunos que estão comigo ali sabem que eu sempre tento fazer o que é certo. Eu ia comentar agora, porque tipo, a gente passa todas essas dificuldades, é tensa a profissão, ela é difícil, é complicado, tanto no rendimento quanto no respeito que a gente tem do próprio poder público, mas... ou de quem nos emprega, né? Mas quando eu entro da porta da sala de aula pra dentro, assim, muda totalmente, assim, sim, é mágico, eu acho fantástico, assim, eu gosto muito daquilo ali, dá um prazer danado, assim. Eu acho que essa é a parte compensatória de ser professor, assim, né? Os alunos, quando eu dou aula, eu sempre reconheço os meus amigos, assim, eu lembro das coisas que aconteciam na época, de como eu era, às vezes eu vejo um aluno, vai ser parecido comigo, ser parecido com fulano, assim. Aí você parecia aquilo que eu não gostava. Cara chato, velho. Mas agora quando a gente começa a vida de professor, pra mim, assim, eu acho que eu trabalhei em menos escolas, talvez até que você trabalhar tanto. Eu acho que o Dalton talvez tenha passado por mais escolas, né? Mas pra mim o mais apavorante foi a sala dos professores, assim. Eu dei estágio, eu fiz as cadeiras de estágio lá no Margot, onde eu fiz ensino médio, eu dei estágio fundamental, fiz estágio de médio lá. Aí depois quando eu entrei no estado, eu trabalhava 20 horas no Rondon e 20 horas aqui, né? Eu sempre achei estranho que no recreio, até nas reuniões pedagógicas, assim, os professores não conversassem sobre livros, sobre filmes, assim, né? Eu sempre tive a ideia de que os professores seriam nerds como a gente, assim, né? Que todos eles iam ter papos mega intelectuais, assim, né? E a realidade era a revistinha de Avon no recreio. Avon e Natura. E isso pra mim sempre foi o mais chocante, assim, sabe? Na sala dos professores, assim. Mas eu fui bem recebido nas escolas, tanto no Rondon quanto aqui, né? Tanto que a minha ideia, quando eu comecei a dar aula, é que assim que eu pudesse ir pro Margot dar aula, né? Mas eu acabei me encontrando aqui, assim, melhor recebido, e do Rondon pra cá, pra ficar aqui. É a tua segunda escola? É a minha segunda. Eu trabalhava nas duas ao mesmo tempo, assim, daí quando eu fui nomeado, eu tive que ficar com as 40 horas aqui, né? E vocês trabalharam em mais escolas? Cara, quando eu terminei a faculdade, eu fui ser professor voluntário durante 1 ano. Ali no próprio La Salle tinha um programa de inclusão chamado Viagem, inclusive que fechou agora, inclusive recebendo alguns alunos desde aqui na escola, né? Mas eu fui ser professor ali. Depois eu parei para fazer o mestrado e voltei no final de 2016 para dar aula na prefeitura de Estância Velha. E lá eu trabalhava em 2 escolas, que é a Nicolau Wecker e a Otávio Rocha, bem no centro, né? De manhã, de tarde? Uma somente na segunda-feira para completar a carga horária e nos outros dias da semana na Otávio Rocha. Então, Nicolau ia num dia, só não conheci ninguém lá. Eu parecia um ET lá, eu chegava, ficava na sala dos professores, ninguém falava comigo. Eles até tentavam socializar, mas eu venho aqui uma vez por semana, não sabia o nome dos meus alunos, era horrível. Eu trabalhar, nunca, se algum dia vocês precisarem convidar vocês pra fazer 4 horas numa escola, não façam. Não façam, porque é péssimo, terrível. Eu dava 4 períodos lá, era terrível, mas enfim. Comecei no município daí, esse ano todo, mais um pouco no fundamental, né? Até que eu entrei pro André, me chamaram no concurso eu fiz o concurso em 2013, daí me chamaram no concurso, eu não sei que colocação eu fiquei, acho que eu fiquei numa boa colocação, me chamaram logo em seguida. E daí eu não quis, porque eu tinha recém entrado pro mestrado.
E daí eu decidi, só que daí meu pai me falou o seguinte, meu pai às vezes me dá uma salvada, porque funcionário público há muito tempo, ele disse, vai lá na Secretaria de Educação, na CRE no caso, né, e pede para ir pro final da fila. Vai que uma hora tu precisa. E foi o que aconteceu. Em 2017, me chamaram novamente no concurso, como eu estava no final da fila, eu assumi. E vim parar de... Queriam que me ofereceram para ir pro Teresa Franciscucci. Daí eu perguntei se eu não poderia escolher a escola do probatório. Daí eu gostaria ou Rondon ou aqui, né? No Rondon não tinha vaga. Daí ligaram aqui pra Luciano disse que tinha horas de história e eu vim parar no André. E também é melhor a escola que eu mais fui bem recebido, assim. Não que eu tenha sido maltratado em outras escolas. Na Otávio Rocha, em Estância Velha, eu me dava muito bem com meus colegas, assim. Mas aqui, até pelo tipo de ambiente, o tipo de ensino que a gente tem, o ensino médio, assim, a liberdade que o professor tem dando aula, então eu gosto muito de dar aula aqui. Só de ter só o ensino médio, assim, né? O ensino fundamental é muito louco, cara. O ensino fundamental é muito doido. Porque aqui a gente não tem o medo do outro ano ter que ir pro ensino fundamental, né? No Rondon, às vezes virava o ano, se tu era contratado, tu podia cair no ensino fundamental, né? Então, tem gente que não se adapta. Eu sou o que não me adaptei da aula no ensino fundamental. Nada contra a piazada, mas eu não tenho pique. Aconteceu um negócio em Estância Velha, uma vez eu tava dando aula no 6º ano. Eu tava de professor substituto, porque era a prefeitura, então tu fazia tu ficava mais tempo na escola do que o tempo que tu ficava dando aula, né? Então, como professor substituto das disciplinas, como o professor faltava, aconteceu alguma coisa, um colega entrava com um atestado, alguma coisa, tu tinha que entrar na sala de aula dele. Eu entrei na sala de aula no 6º ano, e daí tinha 2 meninas sentadas do lado de um piá. Eu acho que, não sei se já contei essa história pra vocês, mas enfim, elas estavam sentadas do lado do piá, uma atrás, outra do lado, e uma delas começou a desenhar uma piroca na camiseta dele, nas costas. Desenhar uma piroca de caneta esferográfica. E eu lá parado, eu não tava vendo isso, eu tava parado lá na frente de boa, assim, vendo aquele caos enorme acontecendo, e nesse meio tempo tava acontecendo o desenho da piroca. E daí, o Piá levantou pra olhar o que tava acontecendo, e quando ele levantou, a outra pegou cola e botou na cadeira dele. E não era aquela cola de colégio que só serve pra colar folha, era uma cola potente, assim, uma cola boa, assim, sabe, tipo. E daí quando o Piá sentou, ele se colou com uma piroca desenhada na camiseta. Foi horrível aquele dia. Credo, que horror. Foi horroroso. E daí ele levantou chorando pra mim e eu, o que eu vou fazer agora, né? Não, mas ensino fundamental horrível. É muito louco. Eu não tinha pique pra lidar com esse tipo de coisa, assim. A gente tinha que cuidar de recreio pra não se machucar. E eles se machucavam mesmo, a gente cuidando. Era muito louco. Não sei se vocês chegaram a dar aula em fundamental. Eu no EJA, ensino fundamental lá em Porto Alegre. Só estágio. E, cara, eu dei aula pro fundamental, os caras brigam por causa de matraquinas, é um inferno. Sim. E discutem umas coisas assim, quantas linhas pra deixar? Pode ser de caneta, pode ser até de carvão, não interessa. Cupim, que saco. Uma pergunta muito Mas chata. quantas linhas é pra deixar? A gente escuta até hoje. Não, eu não respondo. Quando pergunta quantas linhas pra... Daí porque tem uns professores que meio que fazem isso, meio que fazem esse mimo pra eles lá. Daí eu entrei substituindo uma professora em 2012. E daí, mas a senhora tal fazia assim, ela dizia que era 5 linhas e era 5 linhas. Não me interessa. Eu quero saber quantas linhas são, eu quero dar aula. Os caras me enchendo o saco por causa das linhas, poxa. E tu deu aula no Teresa e aqui ou deu em outra escola? Dei em várias escolas. Eu trabalhei, no Mais Educação, eu trabalhei no Arthur e tinha mais uma escola na Matias Velha ali. Que eu me esqueço o nome agora, eu acho que é... Caramba, esqueci o nome. Enfim, esquece. E no estado eu trabalhei no José Loureiro, trabalhei no Teresa e trabalhei no São Francisco e no Bartolomeu de Guzmão. Tu é nômade em todos os quesitos, né? Nômade... mas eu sou desse. Não, mas parte disso é em função do fundamental, cara. Não dava. Poxa vida, não. Aí tu usa um ponto numa prova e tem que botar o símbolo de vezes. Cacilda, o ponto é vezes, cacilda. Pô, dá nos nervos, entendeu? Não dá. Aí, tipo, tu pega o fundamental, às vezes uma escola só de criança pequenininha e tal, tipo 6º ano, ou do currículo. E daí, não dá pra ir com uma camisa de banda, porque o lance ali é uma coisa mais família e tal. Uma vez até uma diretora me chamou, dizendo que eu tava com a camisa do Linkin Park ali, que era uma coisa do diabo, sei lá. Um troço tenso, entendeu? Porra, do Linkin Park, cara, o cara até cometeu suicídio, vocalista, talvez até seja, não sei. Mas... sei lá, velho, o lance assim é muito, muito restritivo, tem muita relação com os pais também, sabe? Sei lá, os pais não
não dão atenção para aquelas crianças e elas vêm meio que carentes, aí tu fica sobrecarregado de coisa social, sabe? Tem que ter vocação pra problema ficar social, porque foi, sei lá, tá mal alimentada, e pô, tem uns lances pesados de maltratos também. Quando eu comecei a ver essas coisas, eu vi que não era pra mim. Aí porque daí eu não tava em paz, eu tava em casa e ia dormir pensando no que tava acontecendo com a criança X, porque, sei lá, o pai morreu, a mãe faleceu, não sei quem tá preso. E daí no médio não tem muito isso, né? Bem pelo contrário, no médio eles estão começando a vida deles, estão começando a trabalhar, estão começando a fazer estágio, já tem uma projeção de coisas boas, entendeu? Eu acho até mais positivo trabalhar com o ensino médio. Como é diferente uma escola pra outra, assim, né? Realmente da água pro vinho, assim, né? Nós temos aqui o Rondon e o André são muito parecidos, assim, a diferença é que o Rondon é colégio, né? Para ser colégio tem que ter todas as séries do fundamental e do médio, né? Então ali tu tem, assim, professores que estudaram a vida toda na escola, assim, e daí agora eles são professores da escola, os filhos deles estudam ali, né? E tem um sentido de comunidade muito maior, assim. Então tem pais que conhecem a escola mais do que tu, assim, né? Então às vezes tu tinha pais dentro da escola pintando parede, fazendo alguma atividade, assim. E às vezes eles conheciam mais os professores do que tu conhecia teus colegas, assim, né? Então é bem diferente, assim, ali a comunidade é muito mais participativa, assim. O CPM é muito mais forte, o Rondon, assim, mas também é uma escola com uma dinâmica social totalmente diferente, assim, né? Como eles ficam também do fundamental até o médio, assim, eles têm um amor pela escola, assim, e também dá muita briga por causa disso, né? Então tem pais que se odeiam, assim, né? Vendo que eles estudaram juntos no fundamental e no médio, assim. Tem alguma política familiar, né? E volta e meia a direção tinha que apartar a briga de pais, assim, né? Começaram a discutir porque tu via que era uma rixa que eles tinham desde o fundamental, assim, então... Vamos, como é que é? Levar a outro nível o lance. Foi por causa de uma festa junina que um queria levar salsicha, eu queria levar linguiça, daí deu problema. E tanto que ali tinha atividade quase todos os sábados, assim, porque pro fundamental os pais gostavam de fazer, né? Tinha festa do Dia das Mães, festa do Dia dos Pais, carnaval, festa de São João, assim. Sim, fundamental é isso. Sempre Tinha que ter as festas sempre. É legal, mas tem que ter vocação, né? Esse lance Tem que ter muita vocação. E tem professores que gostam, né? Que preferem, inclusive, né? Curtem aquilo ali. É gente que não tem o jeito, né? O traquejo pro negócio. Já vi gente falando que não gostava de trabalhar com ensino médio, né? Professor de matemática, assim, caramba, sério. E até porque quem trabalha como fundamental e pega séries iniciais também tem ali um tipo de FG que ganha um pouco mais, porque tem a tal da unidocência também. Isso, unidocência. Tem gente que gosta disso, porque tu é o professor daquela turma, todo dia tu vai estar naquela turma, assim, então é meio que responsável por aquelas crianças, assim, não tem como acho que tu não te apegar àquela turma, assim. É o lance maternal, né? Todos os dias, assim, né? Então tem muitos professores que se apegam a isso, assim, né? E tu, duas escolas? Eu trabalhei, quando eu fui nomeado no Estado em 2012, eu morava em Porto Alegre e trabalhei, aliás, minto, eu já morava em Canoas. Trabalhei na escola Luciana de Abreu, em Porto Alegre, que era uma escola de ensino fundamental, e eu trabalhava à noite para turmas de EJA, né? E para mim, cara, foi uma experiência muito interessante, porque foi um aprendizado, mesmo sendo ensino fundamental, mas como tu tinha jovens e adultos ali, e eram jovens e adultos assim que frequentavam comunidades conflagradas, né? Você tinha o pessoal que morava ali na Vila Planetário, a Vila Chocolatão, a comunidade Princesa Isabel, sabe? Pessoas realmente socialmente bem vulneráveis. Só que lá na escola, muitas delas assim, era bem interessante de ver o comprometimento deles com a escola, entende? Com as atividades que estavam sendo propostas, sabe? Eu não via casos assim já vi alguns alunos sob efeito de drogas, sim, mas eu não vi assim casos de eles te destratarem ou de te agredirem. Não vi nenhum caso nesse período que eu estive lá. E para mim também foi uma experiência muito legal o fato de eu ter formado algumas vezes alunos e depois ter formado mães ou pais desses alunos, entende? Que viam que os filhos estavam se esforçando e corriam atrás também para estudar, para ter sua própria formação. Então isso para mim foi uma experiência muito legal. Os caras do eles estão correndo atrás da máquina, né? Eles perceberam que eles perderam tempo, eles estão correndo atrás da máquina. O tipo de dinâmica é completamente diferente.
Sem dúvida. Ali no La Salle era esse um ano que eu trabalhei aí, era outra história, né? Outra história. A gente passa por algumas transformações, às vezes, também na vida como professor. Eu, quando estava para terminar a faculdade, na verdade, eu não queria ser professor, assim, tinha algumas coisas que aconteciam durante a faculdade, assim, que eu não me via como professor, eu queria mais ir pro mercado privado, assim, fazer uma coisa mais manual, assim, eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, assim, né? Mas quando eu peguei contato no estado, comecei a dar aula, assim, daí eu me apaixonei e me senti mais como professor, né? Sim. E principalmente eu e tu, a gente passa agora pela outra transformação que é de ser gestor, né? Porque eu nunca me vi. Eu também quando eu entrei, assim, eu nunca me via como vice-diretor, como diretor, assim, né? Como eu já contei, eu acho que pra alguns de vocês, foi uma coisa que aconteceu, assim, de eu estar na aula, dando aula, e daí às vezes me chamavam pra arrumar o data show, me chamavam pra arrumar o aparelho de som, né? Sim. E isso começou a acontecer cada vez com mais frequência, assim. E aí eu comecei a ver que eu era mais útil também fora da sala de aula, assim, né? Porque eu lembro que teve um dia, assim, que eu acho que 3 períodos de manhã e 3 de tarde me chamaram pra arrumar o som, o data show, assim. E foi uma coisa que foi acontecendo, de ajudando, assim, a gente tinha um sarau na escola, a gente tinha uma festa na escola, assim, era fatal, assim, ter palestra na escola, daqui a pouco batia, eu lembro do Luiz, o vice-diretor do Rondon, mesmo aqui, não tá funcionando o data show lá, o som, vai ter que ir lá pra arrumar, né? E às vezes era só um cabo com mau contato, assim, né? E aí eu comecei a ver que eu era útil também na sala de aula, assim. Certo. Bacana. Diretor de aluguel. Fora da sala de aula. Pessoal, então passamos da meia-noite, 1h15 de gravação, né? Podemos encerrar por aí, então, né? Então, muito obrigado aí aos professores Rodrigo, professor Hidalgo, professor Richaço. Agradece. Então já fica o convite para os próximos casts aí, onde nós vamos falar sobre outros assuntos. Espero que os ouvintes gostem desse, então uma boa semana a todos e podemos encerrar a gravação, né? Valeu. Boa noite. Feito! Boa noite.